Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do SaúdeCast, que é o podcast da sua farmácia de manipulação Estação Saúde. Como sempre, trazendo informações relevantes, práticas para te ajudar na sua qualidade de vida. E hoje a convidada é nutricionista, especialista em nutrição clínica, com foco em emagrecimento e ganho de massa muscular. Doutora Gláucia Bastos, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente aqui no nosso segundo episódio do SaúdeCast. Obrigada, Marcela, queria agradecer, em primeiro lugar, a farmácia Estação Saúde pela oportunidade, em segundo lugar, você. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar de um assunto tão importante como a inflamação e como desinflamar o seu corpo, que é isso que todo mundo quer. Verdade. E quando o tema foi escolhido, eu fiquei animadíssima, porque eu percebi que alguns sintomas eu tenho. Se identificou? Então, eu me identifiquei, eu percebi que eu estou inflamada. Então, eu já estou aqui, para anotar. E eu te sugiro fazer o mesmo. Anota tudo aí, que hoje a gente vai entender como a nutrição pode ajudar a gente a se desinflamar. Vamos lá? Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que é a inflamação corporal? Em primeiro lugar, eu sempre gosto de dizer que não é só a nutrição que vai te desinflamar, mas sim uma mudança de estilo de vida, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A inflamação, ela acontece o tempo todo no nosso organismo, e é normal. O problema é aquela inflamação ruim, que perdura muito tempo, a chamada inflamação crônica, que existem dois tipos de inflamação. A aguda, que tem início, meio e fim, por exemplo, uma amidalite. Você vai lá ter a sua inflamação na garganta, ela vai ter início, meio e fim. Você cortou o pé na rua, você vai lá, vai criar casca, machucado, vai cicatrizar. Inflamação boa, aguda, tem início, meio e fim. A inflamação que a gente vai conversar aqui hoje é a inflamação crônica, que ela perdura por muito tempo, né? A inflamação de baixo grau, mas que ela é crônica e ela pode trazer muitas consequências. Também vou falar aqui sobre as consequências de se manter inflamado, se ter um corpo inflamado. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Ah, legal. E quais são os sinais, assim, que a gente pode perceber que o nosso corpo está inflamado? São muitos sinais, Marcela, muitos sinais. Eu também sempre bato nessa tecla. Há 6 anos, desde que eu me formei, eu costumo falar que a mulher que tem muita dificuldade para emagrecer, ela está inflamada. E ela precisa, antes de pensar em qual dieta ela vai fazer, qual estratégia ela vai usar, ela precisa primeiro pensar em desinflamar, tá? E os sinais são vários, né? Eles vão variar de acordo com os órgãos. Por exemplo, fígado inflamado. O que a mulher vai sentir? Ao acordar, ela vai ter um gosto metálico na boca, vai acordar sempre com uma ressaca, uma sensação de ressaca, mesmo sem ter bebido bebida alcoólica. Ela vai ter muita dificuldade para dormir, insônia. E mesmo que ela durma 8 horas, ela vai acordar super cansada. Também ela vai ter dificuldade para fazer a primeira refeição do dia. São aquelas pessoas que demoram muito para conseguir tomar o café da manhã. Às vezes acordam 7 da manhã, mas só conseguem tomar o café da manhã lá para meio-dia, porque a digestão ainda não está ali pronta. Tem sinais também no intestino: azia, muito azia, refluxo, queimação, arrotos frequentes. Se tratando também de tireoide, as extremidades são frias, aquelas pessoas que fazem exercícios, mas não suam. Então, são vários os sintomas e sinais que as pessoas, muitas das vezes, elas acham normal, mas não é, né? Porque um sintoma, ele pode ser comum, pode acontecer desde que você é pequeno até a fase adulta, mas não é normal. Então, ser comum não é normal. Outra coisa que eu também sempre bato na tecla: não é porque você acorda todos os dias com dor de cabeça que isso é normal. Isso é comum para você. E é mais um sintoma de que você está inflamada. Então, são vários sintomas que eu vejo, até na prática clínica, as mulheres chegam para mim para conseguir emagrecer, para tentar emagrecer. E eu identifico que elas estão inflamadas por apresentar esses sinais, porque eu vou perguntando ao longo da consulta, e muitas das vezes elas apresentam também vontade excessiva de doce. Então, é mais um sinal de que você está inflamada. Aquela pessoa que acorda muito cansada, só vai fazer o café da manhã lá para 11, meio-dia, final da tarde, 5 e pouca, 6 horas, ela tem uma vontade excessiva de doce. É a clássica pessoa inflamada, tá? Então, quem tá aí assistindo a gente, se identificar com esses sinais, com esses sintomas, já busquem alternativas para desinflamar, porque com certeza você está inflamada.
Isso é interessante, porque até lá na farmácia mesmo, muitas vezes eu recebo, né, pessoas, na maior parte do tempo mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, querendo uma receita milagrosa, algo que vai emagrecer em pouco tempo, e muitas vezes nem sabe, né, que está inflamado. Então é importantíssimo a informação, entender o que está acontecendo com o seu corpo, para ir certeiro ali no que precisa fazer para melhorar, né? Não só emagrecer, mas melhorar de uma forma geral, né? Porque a pessoa que está inflamada sofre perde qualidade de vida. Perda de qualidade de vida. E o que causa essa inflamação? Quais são as causas de um corpo inflamado? O estilo de vida atual. Hoje, viver é se inflamar. Eu quero deixar bem claro aqui também que não existe alguém que seja desinflamado. Eu mesma, que entendo do assunto, não sou uma pessoa totalmente desinflamada. Por quê? O próprio ar que a gente respira inflama. No dia a dia, os metais que a gente usa nos utensílios das cozinhas, os desodorantes, maquiagem, as próprias bijuterias, os acessórios que a gente usa, produtos de cabelo, eles inflamam, tá? Então, por isso que a gente tem que tentar minimizar essa inflamação. E o que causa? Obesidade. A gente sabe que a obesidade é presente na maior parte da população. E a obesidade gera uma inflamação corporal. Tecido adiposo, tecido de gordura, ele tem um papel, não é só enfeite, ele gera uma inflamação corporal. E essa inflamação corporal, ela não fica presa a um local, ela é sistêmica. Ela se espalha ao longo do corpo, então por isso que é perigosa. Então, obesidade, o sedentarismo, falta de sono ou sono ruim. Muitas pessoas acham que deitar e acordar várias vezes à noite é ter um sono bom. Não é. O certo é você deitar, dormir, né, entrar naquele sono REM, e acordar, fazer entre 6 e 8 horas de sono por noite, por dia. E aí você vai também desinflamar, porque o sono é um grande potencial de desinflamação. Então, acordar à noite várias vezes para fazer xixi também é um sinal de que você está inflamado, você tem que dar atenção pro teu fígado. E se expor a metais pesados, como o alumínio, também inflama. E hoje a gente sabe que o tempo todo a gente se expõe a alumínio. Sim. As garrafas térmicas têm alumínio, a gente coloca água, coloca café, coloca chás. As cápsulas de café, essas pessoas que bebem cafés o dia todo em cápsula, elas estão muito expostas ao alumínio, que é um metal que é extremamente tóxico e inflama, né? E quando você vai ao médico, você não tem um protocolo para desintoxicar todos esses metais. Então, é mais um agente que vai te agredir ao longo da vida. Fora as panelas, que também são de alumínio, as colheres, os talheres, enfim. Então, são esses os causadores da inflamação, aliado a uma alimentação ruim, também que eu falei para você, que o estilo de vida atual inflama também muito pela alimentação ruim, rica em ultraprocessado, alimentos embutidos, que é linguiça, salsicha, peito de peru, mortadela, presunto. Esses alimentos que duram muito tempo na prateleira, eles têm corantes artificiais, conservantes artificiais que o nosso corpo não reconhece, então gera uma inflamação. Então, são esses os causadores da inflamação corporal. Nossa, é interessante mesmo, porque às vezes a gente não se dá conta, né? E tem uma frase na nutrição que eu gosto muito dessa frase, eu acho que é uma frase que a gente deve dar atenção, porque faz todo sentido, que é desembale menos, né? Não, desembrulhe menos e descasque mais. Exatamente. Sim. Porque a vida prática, ela é boa por um lado e é ruim por outro, né? A gente quer poupar tempo, às vezes não descascar, não fazer uma salada, não comer alimentos mais naturais, porque demanda mais tempo e acaba comendo pacote de biscoito, fast food. Eu vejo às vezes até crianças mesmo, né, se alimentando assim. E a gente vai vivendo e não se dá conta do quão prejudicial isso é, quanto isso vai fazer mal, né? O quanto isso inflama. O quanto isso inflama. E isso é interessante a gente abordar isso mesmo, para que todo mundo venha se conscientizar. Todo mundo entenda, né? Entenda, tá, exatamente. E pode falar. Desculpa. Foi bom você tocar na palavra prática, porque nem sempre o fast food é mais prático do que algo saudável. Porque você descascar um ovo cozido é prático, ou você fazer um ovo mexido é prático e é rápido e é saudável,
né? Para a maioria das pessoas. Tem pessoas que têm alergia ao ovo e não é saudável. Mas ovos, hoje em dia vende nos hortifrutos tudo cortado, picado, descascado, vende-se saladas prontas. Então, a alimentação básica, ela não é difícil, você só precisa de organização. Quem se organiza vence. Quem se organiza vence. É a minha frase que eu uso sempre. Lá no Instagram eu sempre falo de quem se organiza vence. Eu sempre também tento mostrar para as pessoas o quão rápido é preparar uma alimentação saudável, porque eu até brinco, uso a palavra fast food, quando eu vou lá e faço uma salada de atum com alface, tomate e rúcula. É só abrir a lata do atum, escorrer, colocar na salada, né? E misturar os ingredientes. Isso é um fast food. Se você às vezes pedir no iFood uma comida, demora mais tempo. Então eu sempre estou fazendo, né, essas comparações para as pessoas entenderem que nem sempre o alimento saudável é demorado de ser preparado, né? A gente consegue também colocar alimentos práticos numa alimentação para desinflamar. Sim, verdade. Olha, interessante isso. Às vezes o fast food, na verdade, é a gente fazer o que a gente tem em casa, né? De maneira rápida. Porque, verdade, você pede um iFood e aí demora às vezes 40 minutos, 1 hora, e você já estaria comendo há muito tempo. Verdade. Algo prático e saudável em casa. Então, você me fala o seguinte, quais as consequências, né, de ter um corpo inflamado? As consequências são muitas, né? Eu também costumo sempre falar que a inflamação é a mãe de todas as doenças. Toda doença começa numa inflamação, ou toda doença vai ter a sua piora na inflamação. Então, doenças como lúpus, artrite, doenças autoimunes, todas essas doenças podem vir de um corpo que hoje aparentemente não tem nada, mas está inflamado, né? Então, essas pessoas que têm esses sintomas, elas estão com cortisol desregulado. O que é o cortisol? Hormônio do estresse. Então, quando você acorda, você vai diminuir o hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, e você vai aumentar o hormônio do cortisol, que é do estresse, para ele te colocar em um estado de alerta. O grande problema é que hoje as pessoas estão com cortisol muito alto. Então, o cortisol alto vai te impedir de dormir bem, vai te colocar no estado de insônia. Dormindo mal, você tem alterações em hormônios de fome e saciedade, leptina e grelina. Então, já começa outro problema. Às vezes, a pessoa que dorme mal, ela ganha peso por isso, né? E ao longo do dia ela vai se alimentando mal e ganha peso. Então, todas as doenças começam numa inflamação. Diabetes, hipertensão. Você também vai ter perda de função tecidual e do órgão. O fígado é o órgão assim, mais incrível que tem no corpo humano, porque ele realiza o detox. É ele que vai preparar todas as toxinas para serem eliminadas. Quem elimina é o intestino, através das fezes, através da urina, mas quem prepara todo o detox é o fígado. Então, se você tem um fígado inflamado, você vai ter um problema no detox. E se você tem problema no detox, que é para eliminar as toxinas, você vai ficar doente. Então, tem que ter essa atenção. Eu vejo que muitas pessoas falam, eu não tenho por que mudar a alimentação se eu não estou acima do peso e se eu não tenho doença. Mas não tem hoje, amanhã você não sabe se você vai ter. Então, doenças de pele, como as dermatite. A presença da acne também é uma inflamação, queda de cabelo. Então, todas as doenças começam com a inflamação ou elas vão piorar com a inflamação. Sim. Então, por isso que não pode manter o corpo inflamado. Sim, isso é interessante também, porque às vezes a pessoa é magra, né, e tá inflamada, e aí não percebe porque aparentemente ela acha que não tá, mas a inflamação... Mas tem sintomas. Tem sintomas, e muitas vezes a inflamação também é silenciosa durante um tempo, né? Sim. E aí conforme vai passando o tempo, vai piorando, porque tá só acrescentando ali. Exatamente. Começa uma inflamação de baixo grau e ela vai piorando. Por isso que não pode manter o corpo inflamado. Porque, de repente, uma inflamação que está de baixo grau ainda não virou uma doença, você deixa ela ali, ela é crônica, ela vai piorando, avançando nos graus, e, de repente, você descobre uma artrite, né? E hoje, se você reparar, as doenças estão aparecendo em pessoas novas. Eu tenho paciente de 20 anos com artrite. Isso, há alguns anos atrás, não acontecia. Eram pacientes de 60 anos, 70. Eu tenho paciente nova, obesa, com artrite, né? Então, a gente não sabe se a inflamação que desenvolveu a artrite ou ela já tinha artrite e está inflamada.
Mas, de qualquer forma, é bom desinflamar. Com certeza. E a artrite é uma doença assim que... Incapacita. Nossa. Ela sente dores o tempo todo. Inclusive, como você falou, citou as pessoas magras e inflamadas. Muitas delas não sabem que estão inflamadas, mas elas apresentam dores pelo corpo sem saber a causa. Elas apresentam essa vontade excessiva de doces. Mas por não engordar, talvez elas não se atentem. Sim. Entendeu? É verdade. E como a nutrição pode ajudar, né, a desinflamar o corpo? A nutrição, como eu te falei, é a mudança no estilo de vida. Eu sempre proponho para os meus pacientes mudar o estilo de vida. Porque não vai ser um alimento sozinho que vai te desinflamar. Não vai ser um chá sozinho. É todo um estilo de vida. E para desinflamar, você precisa ter rotina. O nosso corpo, ele gosta de rotina, né? Antigamente, quando não existia a luz artificial, todo mundo dormia quando escurecia e todo mundo levantava quando clareava. Então, com o passar dos anos, tem a luz artificial, as pessoas dormem mais tarde, tem a cortina, as pessoas acordam mais tarde. Isso causa uma desregulação nos hormônios, cortisol e melatonina, como eu te falei. E, por consequência, vai também causar alterações no hormônio chamado insulina, que ele é responsável por tirar o açúcar do sangue e levar para dentro da célula. Por isso que hoje tem muitas pessoas diabéticas, né? Então, a nutrição vai te ajudar, pelo menos eu faço esse trabalho, a você ter rotina, construir rotina. Então, uma rotina para desinflamar. Qual seria? Levantar antes das 8 horas da manhã e assim que você levantar, se expor à luz solar. Mas o que acontece? As pessoas levantam e já vão para celular. Então, elas se expõem a uma luz artificial. Por que você tem que levantar e se expor à luz solar? Justamente para mostrar para o teu corpo que o dia está começando. Para mostrar para o cortisol funciona, estado de alerta. Aí vai começar toda a questão da sua digestão, que vai começar a funcionar, né? Serotonina, que é o neurotransmissor de alegria, de sensações boas, também vai começar a funcionar. E depois que você fez isso, eu recomendo que você raspe a língua com um raspador de cobre. Para quem não tiver, pode raspar a língua com uma colher de sopa também. Depois que raspar a língua, bebe água. Água em temperatura ambiente, um copão, 300 ml. Depois que você fez isso, você tem 2 caminhos. Você pode ou tomar um shot anti-inflamatório, farinha de uva, farinha de maçã, farinha da casca da banana, açafrão, limão, própolis, ou tomar um suco detox, que a galera já conhece bem, que é composto de couve, laranja, abacaxi. Então você precisa ter rotina e fazer isso todos os dias, né? Tentar ao máximo dormir antes das 11, acordar antes das 8, todos os dias, criar uma rotina para regular os hormônios, né? E se tratando de alimento, o que você pode consumir? Tudo que vier da terra. Tudo que vier da terra é bom, né? Como eu te falei, tem as exceções de pessoas que têm alergia, mas no geral, o que vem da terra é saudável. Então, evitar ultraprocessados e embutidos, que eu falei lá no início, né? Frutas, hoje quase ninguém come frutas, nem na lancheira das crianças tem mais frutas, porque algumas pessoas defendem que as frutas causam diabetes, o que é uma mentira. Então, frutas, vegetais, arroz, feijão, proteína em todas as refeições, tudo isso vai te ajudar. Incluir chás. Os chás são os remédios da natureza, gente. Então, quem quiser e puder incluir chás, chá de boldo, chá de hortelã, gengibre, são chás excelentes. Você pode tomar de 3 a 4 vezes por dia esses chás. Incluir mesmo na rotina para desinflamar, se você apresenta esses sintomas. Se você tem dificuldade na digestão, esses chás são ótimos para digestão, para dar suporte para o fígado fazer o detox, né? A gente precisa de nutrientes. O que falta hoje na alimentação das pessoas são nutrientes para o próprio corpo poder funcionar, o próprio fígado poder fazer o detox. Então, através dos chás, você tem fitoquímicos, antioxidantes que vão dar suporte para o teu corpo, para os teus órgãos fazer esse detox. Então, nesse sentido, mudar a alimentação e mudar o estilo de vida pode te desinflamar, é o que vai te desinflamar. E aí eu chamo a atenção para 2 pontos. Como você prepara os alimentos e onde você coloca. Porque tem pessoas que levam as marmitas em pote de plástico. Lá onde eu trabalho, às vezes eu abro a geladeira e fico procurando quem tá com a marmita de vidro. Tem uma enxurrada de marmita de plástico e lá tem o micro-ondas. E a minha e mais 1 ou 2 de vidro.
Isso mostra que aquelas pessoas estão inflamadas. Por quê? No plástico tem o bisfenol A. Ele é altamente inflamatório. Ele não foi feito para entrar em contato com o nosso corpo. Quando você come uma comida esquentada em pote de plástico, o bisfenol A passa do plástico para a comida e você come o bisfenol A. Ah, nenhum dia eu posso comer em pote de plástico, não posso tomar um café num cafezinho de plástico. Não é isso. O problema é que você leva a marmita todo dia. Entendeu? Um pouquinho todo dia. Então essas pessoas estão cronicamente inflamadas. E aí é muito comum essas pessoas apresentarem esses sintomas. Né? Depois que a gente mostra quais são os sinais e sintomas da inflamação, as pessoas passam a abrir a mente e se identificar. Então, sempre que puder, levar a marmita em pote de vidro. Tá? E evitar também tomar o cafezinho em copo de plástico. Tem o copo de isopor, tem as xícaras, canecas. E atenção ao preparo também dos alimentos. Porque muitas pessoas preparam até alimentos saudáveis, arroz, feijão, só que colocam muita gordura. Muito óleo, muito azeite, muita banha de porco, muito sal, muito açúcar para fazer refresco que já vem adoçado. Então tem que ter atenção no preparo também. Verdade. Gente, quanta informação. Você anota tudo aí, que é muita informação. E eu acho até interessante, assim, a tua forma de trabalhar essa questão da rotina, porque faz diferença mesmo. Eu sou participante dos grupos da doutora Gláucia e, nossa, eu acrescentei itens na minha rotina matinal que fizeram toda a diferença, até na minha disposição, assim, né, para começar o dia. Muito legal mesmo. E todas essas alterações que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, em termos de alimentação, que conforme você vai fazendo, você percebe que você consegue e que as coisas que você comia antes, que te faziam mal, já não fazem mais falta. Né? Eu achei até interessante, uma vez alguém falou, não me lembro quem foi, que a uva congelada é a bala fine de Deus. Mas é interessante porque é gostosa, é docinha e substitui até para uma criança mesmo, né? Claro que não é assim de uma hora para outra, tem que ter uma constância ali. Substitui uma bala fine, é uma delícia e vem da terra, né? Vem de Deus, é saudável. Então, assim, tem como, né? Basta, assim, a gente parar, ver que aquilo ali é o melhor, né? É bom para nossa saúde, é bom para nossa qualidade de vida e decidir começar a agir dessa forma e lá na frente vai colher os bons frutos, Com né? certeza. Dentro de uma rotina Sobre saudável. o grupo de emagrecimento, os grupos que você participou, o que eu faço? As pessoas vêm para emagrecer, só que elas não sabem que estão inflamadas. O público-alvo dos grupos e dos meus atendimentos são as mulheres. Então eu pego todas as queixas que elas têm e monto um cardápio para melhorar sono, melhorar o intestino, porque o intestino é chave no processo tanto de inflamação, a inflamação começa lá, tanto no processo de desinflamação, né? Então, nos grupos, o que eu trabalho? Eu não boto um cardápio lá para você simplesmente reduzir caloria, porque não é isso que vai fazer a mulher que está inflamada emagrecer, porque reduzir caloria até ela sabe. Né? É só diminuir a quantidade dos alimentos. Mas o que eu faço nos grupos? Imponho rotina para vocês. Você mesmo acorda super cedo e consegue fazer a rotina matinal. Por quê? Constrói um hábito. Então, normalmente tem duração de 15 dias. E eu sempre proponho acordar, raspar a língua com uma colher de sopa. Tem gente com o intestino não funcionando que passa a funcionar com esse hábito. Tem pessoas com o intestino preso que melhora com os shots matinais. Um shot de 50 ml tem a capacidade de colocar o intestino doente para funcionar. Para você ver. Então, a gente sempre tem que buscar tratar a causa e não tratar o sintoma. Então, é por isso que eu tenho um trabalho diferenciado, tenho um resultado diferenciado. Eu sempre procuro tratar a causa. Se a causa é inflamação, não adianta eu falar para a pessoa simplesmente tomar um chá de hibisco para desinchar. Não é isso que vai fazer ela desinchar, né? Quando, na verdade, ela tem todo um sistema de detox comprometido, onde o próprio corpo dela está mandando toxina para a corrente sanguínea e aí por isso que ela fica inchada, né? Então, tem que mudar todos os hábitos, mudar a rotina, implementar a rotina para ela desinchar, por exemplo. E emagrecer a mesma coisa. Interessante, muito bom. E suplementação? O que você costuma indicar para os seus pacientes em termos de suplementação para essa questão da inflamação corporal?
Suplementação, como o próprio nome já diz, é para você suplementar. Então, você vai trabalhar a questão do estilo de vida, a dieta, vai ajustar tudo, exercício físico. E o suplemento vai entrar depois disso tudo. Também não adianta tomar o suplemento se você não ajustou os outros pontos. Então, uma vez que você ajustou todos esses pontos que eu falei, você pode usar o NAC, que é o N-acetilcisteína. Você pode usar o ácido alfa-lipoico. Você pode usar ômega 3, própolis, vitamina C. E alcachofra também, para dar suporte para o fígado. Mas de nada adianta se você não tiver um estilo de vida anti-inflamatório. Sim. Esses suplementos vão entrar depois, né, de ajustar todos esses pontos. Isso. O suplemento, na verdade, vem para auxiliar, né? Para ajudar. Inclusive, né, a gente tem uma parceria sobre isso. A farmácia lançou, né, um kit detox, que é justamente isso. É um kit que dura 30 dias, que é para ajudar nesse início, no start do verão. Quem vai começar, decidiu, não, a partir de agora eu vou me alimentar corretamente, vou melhorar minha qualidade de vida, vou melhorar meus hábitos. Então a gente lançou um kit que é muito, muito bom mesmo, que eles são 30 dias, né? 7 dias a gente chama de choque, né? Tratamento de choque, que vem com 2 substâncias, né? Que é o Multiburn e o Vegburn, em um misto de shot, chama Shot Burn, e ele faz aquele detox de 7 dias, e depois do 8º ao 30º dia vem já a cápsula, que vai auxiliar também para desintoxicar, para desinflamar, e esse é o pontapé inicial para começar ali aquela dieta definitiva, né? A mudança mesmo de hábitos, porque nada adianta você tomar um medicamento se você não mudar os seus hábitos. Então os sintomas vão continuar. Então o suplemento, ele auxilia, ele te dá, te ajuda, né, a conseguir alcançar o teu objetivo, mas o mais importante é alimentação, mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Exatamente. E eu tenho algumas perguntas aqui, né, dos nossos seguidores. Primeira pergunta: o glúten causa inflamação corporal? O glúten, ele não causa inflamação. Mas o indivíduo que está com o corpo inflamado, ele não tolera, ele não digere, ele não quebra o glúten. Então, por isso que surge, né, esse mito de que o glúten inflama. Então, se você pegar um corpo extremamente inflamado, com todos esses sintomas que eu falei, a mulher que dorme mal, a mulher que tem um fígado inflamado, ela não vai ter capacidade, o organismo dela não vai ter capacidade de digerir o glúten. Sim. Então, ali, nesse caso, ele vai ser inflamatório para o indivíduo que já está com o corpo inflamado. Agora, se você pegar uma pessoa que não está inflamada, ela tem capacidade, se ela não for intolerante, nem alérgica, doença celíaca, ela vai conseguir quebrar essa macromolécula, porque o glúten é uma macromolécula. Então, o indivíduo que está inflamado não tem a digestão boa. Você pode perceber que essas pessoas têm distensão abdominal. Depois que elas comem qualquer coisa, o abdômen fica inchado desse tamanho. Tem gases fétidos, né? O cheiro do gases é extremamente apodrecido. Suor também tem um odor fétido. Então, essas pessoas, elas começam a tirar o glúten e se beneficiam porque elas não têm capacidade digestiva para tolerar essa molécula grande. Entendeu? Por isso que surge essa questão. Então, o que eu faço? Meus pacientes que querem emagrecer, não estão inflamados, eu deixo o glúten. Mas também não é o excesso do glúten. Porque tem pessoas que comem café da manhã, almoço, lanche e jantar glúten. Não é assim. E aí não vai ser a culpa do glúten, vai ser a culpa do olho da pessoa. Do excesso. Entendeu? Então eu sempre brinco que não é o glúten que faz mal, não é açúcar que faz mal, mas sim o olho grande. Porque não é culpa dele, entende? Sim. Então uma fatia de pão de manhã e uma à noite substituindo o jantar, faz 2 fatias de pão no dia, uma fonte de glúten, né? E também, quando a pessoa vem pra mim muito inflamada, eu faço um protocolo onde eu retiro o glúten e depois eu reintroduzo da forma correta. Sim. E retirar o glúten não é passar simplesmente a comer produtos sem glúten, não é isso. Porque muitas das vezes são produtos duros, por exemplo, o pão sem glúten é extremamente duro. E os produtos também, na maioria das vezes, têm um valor bem mais alto, né, do que o normal. Então não é simplesmente, vou passar a comer tudo sem glúten, não é isso.
eu vou passar a fazer substituições. Inclusive, você participou de um dos meus grupos, onde eu fiz por 15 dias um protocolo anti-inflamatório que eu tirei o glúten e vocês nem sentiram falta. Porque tinha batata doce no lugar, tinha inhame, tinha aipim. Eu dei receita de pão para fazer em casa de frigideira com farinha de arroz, que ela é sem glúten. Então, tem várias formas de você tirar o glúten dessa pessoa e depois reintroduzir. Então, o glúten não inflama. Então, essa é a minha resposta aí pra dúvida da galera. Perfeito. E a segunda pergunta, o que você acha sobre a dieta detox? A dieta detox eu gosto dela, porque você acaba dando suporte pro teu fígado fazer o detox, porque é ele que realiza o detox. Só que eu vejo muitas pessoas na dieta detox, assim como nas dietas para emagrecimento, que elas fazem aquilo por um tempo, depois elas não repetem durante o ano. Então, ao longo do ano, é legal, é ideal você fazer várias dietas detox. E é legal também você ter uma rotina já que favoreça o detox, porque durante o sono você tem muita eliminação dessas toxinas. Por isso que eu recomendo acordar e raspar a língua com uma colher de sopa em jejum. Porque à noite, no sono, o corpo faz um detox potente. As toxinas ficam todas na língua. Aí você vai lá, raspa, limpa o raspador, a colher pro dia seguinte, eliminou parte dessa toxina. Então, por isso que eu recomendo que faça essa rotina anti-inflamatória, essa rotina todos os dias, não só numa dieta por 10 dias, tá? Então, janeiro, eu vou começar meu 2024 fazendo o protocolo de desinflamação da Glaucia, porque o meu protocolo de janeiro é de desinflamação. E depois, ao longo do ano, como é que você vai dar sequência? Entendeu? Então, sempre você tem que ter o cuidado no teu dia a dia em dar suporte pro teu corpo fazer esse detox que ele faz naturalmente sozinho, todos os dias. Sim, perfeito. E a terceira pergunta é, sou obesa, é possível eu não ser uma pessoa inflamada? Essa pergunta é bem polêmica, né? Os chamados obesos saudáveis. Mas, como eu te falei no início, o próprio acúmulo de gordura inflama. Então, uma pessoa obesa, ela tá acumulando tecido adiposo, ela tá acumulando gordura. Isso é extremamente inflamatório, porque o tecido adiposo tem estudos recentes mostrando que ele exerce atividades, ele tem receptor de hormônios. Então, se você está acumulando gordura, você está inflamando, entende? Sim. Então, não existe uma pessoa obesa que não esteja inflamada, assim como pessoas magras são inflamadas. Eu mesma era inflamada. Eu acordava e não conseguia comer nada, eu era super enjoada e sempre magra. Então, isso não é um parâmetro também, né? A pessoa magra, ela não tá inflamada. Não. Eu tinha dores de cabeça todos os dias. Eu acordava e eu tinha muita dificuldade, primeiro para acordar. Acordava extremamente cansada. Quando eu comecei a desinflamar, porque a minha criação, a minha rotina de alimentação sempre foi pautada em açúcar. E açúcar em excesso inflama, né? Então, eu tinha todos esses sintomas. Eu identifiquei que não era normal fazendo uma comparação com meus pais. Porque minha mãe sempre acordava, lavava a roupa, botava a roupa na corda. Meu pai acordava, ia ler a Bíblia dele em jejum. E eu acordava e demorava horas pra ficar viva. Pra existir. Pra existir, pra vir pra terra. Então eu falei, não tá certo, isso não tá certo. Comecei cortando refrigerante, reduzindo besteiras. E eu nem era formada ainda, eu nem tinha noção de nada. Que até então eu não sabia. E aos poucos, mudando os meus hábitos, por isso que eu bato na tecla do hábito, eu consegui desinflamar um pouco. Não é dizer que eu sou totalmente desinflamada, que ó, tô aqui com maquiagem, batom, isso inflama. Mas eu consegui já, hoje eu sou outra pessoa. Eu acordo, já consigo realizar todas as atividades que eu quero, sem dificuldade, não tem dificuldade para acordar. Claro, um dia ou outro a gente tá cansado, teve uma noite de sono ruim, normal. Mas não é todos os dias. Eu consigo hoje acordar e ir para uma academia, coisa que eu nunca iria conseguir. Entendeu? Vontade excessiva de doce. Toda vez que eu faço um protocolo para mim mesma, voltado para desinflamação, a vontade de doces fica bem baixa, porque eu também tenho essa vontade excessiva de doces. Então a resposta é que não existe pessoa obesa que não esteja inflamada, já que ela acumula tecido adiposo, tecido de gordura. Muito bom, então vamos ficar alerta aí. Então, é isso, né? A gente teve muita informação aqui, informações valiosíssimas para melhorar a qualidade de vida.
né? Bom, a gente está gravando esse podcast no meio das festas de fim de ano. Quando ele sair, já vai ter passado as festas. Então, a grande maioria vai estar inflamado. Porque essa é uma ótima época para inflamar o nosso corpo. Álcool, açúcar, inflama, excesso. Exatamente. Então, agora, decidir mesmo, a partir de agora, realmente eu vou mudar a minha vida. Até porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer, né, adquirir uma enfermidade que vai ser prejudicial. Então, que esse podcast venha despertar em você o desejo de melhorar sua qualidade de vida, de realmente fazer um acompanhamento nutricional para ter melhores resultados, né? E quem ficou interessado também no nosso protocolo Start no Verão, é só entrar em contato lá com a farmácia, que vai te dar uma ajuda para você iniciar. E junto com o protocolo ainda vem uma dieta de 30 dias da doutora Gláucia Bastos também, para já te dar o start aí para você começar essa mudança, né? Esse novo hábito, essa mudança de vida mesmo. Doutora Gláucia, muito obrigada, tá? Pela sua presença, por acrescentar tanto, né, no nosso SaúdeCast, esse segundo episódio. Eu vou deixar aqui as redes sociais da farmácia e da doutora Gláucia. A farmácia é a Estação _Saúde e da doutora Gláucia é Gláucia Bastos Nutri, tudo junto. Só seguir a farmácia, seguir a doutora Gláucia, que você vai ter todos os dias informações quentíssimas aí para te ajudar aí na tua qualidade de vida. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço, doutora Marcela, pela parceria há anos que eu tenho com a farmácia. Estou sempre indicando os meus pacientes a comprarem os manipulados lá, porque é uma farmácia que eu confio, eu indico de olhos fechados. E agradecer por essa oportunidade de estar levando esse tema inflamação para mais pessoas, que eu acredito que a gente aqui consiga atingir bastante pessoas, conscientizar a população, conscientizar as mulheres que esses sintomas que acontecem no dia a dia, eles podem ser comuns, mas eles não são normais. Sim. Então, buscar cuidar mais da saúde, da alimentação, do estilo de vida. E se tratando de desinflamação, a gente tem que cuidar do que a gente se alimenta, não só em termos de comida, mas também do que a gente ouve, do que a gente vê, com quem a gente anda, porque estresse inflama, né? Eu queria deixar aqui também de orientação. Além da rotina matinal, você tem uma rotina noturna. Então, mulheres que são muito estressadas, têm problema com sono, elas precisam fazer a higiene do sono. Evitar TV à noite, perto da hora de dormir, principalmente com aquelas notícias ruins, que as pessoas ficam martelando na cabeça, novelas com agressividade, tudo isso inflama, né? Você já acordar e ligar a televisão num programa de TV ruim, com notícias do Rio de Janeiro, com a violência do Rio de Janeiro, isso inflama, né? Então isso gera um estresse, estresse inflama. E estresse não é só daquela gritaria, briga, mas você se alimentar de notícias ruins, ouvir coisas ruins, inflama porque gera um estresse, né? E esse estresse não fica só na mente, vira um estresse celular que transforma em doença. É isso aí que eu queria deixar de orientação e obrigada pela participação. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Ótimas dicas. E esse foi o segundo episódio do SaúdeCast. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E continue seguindo a farmácia, seguindo a doutora Gláucia Bastos. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.